Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui para trazer o estudo da nossa revista Chamados para Ser Santos, da revista Palavra e Vida. É o estudo 5, que nós estaremos vendo com os irmãos, um breve comentário. E antes de iniciar, eu gostaria de dizer aos irmãos que seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico e refletido. Seguir a Jesus é uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. É nessa perspectiva que devemos pensar nosso relacionamento com Cristo como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida. Que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai para a realização de boas obras. O estudo começa dizendo o seguinte, né? O tema do nosso estudo é morrer para viver. Morrer para viver. O texto base está lá em Romanos 6, capítulo 6 de Romanos. Diz assim: diante da graça de Deus, que nos justifica, salva e reconcilia, por meio da morte e ressurreição de Jesus, podemos perguntar: já que estamos salvos e a graça é superabundante diante do pecado, podemos viver uma vida desregrada e pecar à vontade? Paulo respondeu a essa pergunta com um enfático: de forma nenhuma. Podemos constatar isso em Romanos 6:1. E por que não? O apóstolo responde: nós morremos para o pecado e por isso não devemos continuar nele. E mais, quando nós fomos batizados, o fomos na morte de Jesus. Está lá em Romanos 6, 2 e 3. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês não devem pecar, pois vocês estão mortos com Jesus. A fim de ensinar essa verdade, o autor usa a figura do batismo. Romanos 6, de 3 a 11. Momento no qual o novo discípulo imerge nas águas após confessar publicamente sua fé em Jesus Cristo e reconhecê-lo como único Deus verdadeiro, Salvador e Senhor de sua vida. Na igreja do primeiro século, o batismo era a confissão pública da fé, de modo que assim que uma pessoa se convertia a Jesus, ela era batizada como testemunho da sua fé, razão pela qual uma pessoa era batizada assim que se convertia a Jesus. Podemos constatar isso lá no Evangelho de Atos, no seu capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 e no 16. Ingressando na igreja diretamente do paganismo. O batismo, de fato, era uma linha divisória em sua vida. No batismo, o novo cristão tomava uma decisão que cortava sua vida em duas. Essa escolha era tão decisiva para ele que, literalmente, assinalava o início de uma nova vida. Essa consciência também deveria estar em nós, pois se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A primeira pergunta que Paulo pergunta, ele pergunta o seguinte: posso pecar à vontade? Quando ele diz aqui, já que estamos salvos e a graça é superabundante diante do pecado, podemos viver uma vida desregrada e pecar à vontade? Paulo ele vai responder de forma bastante enfática: de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por quê? Não é porque Deus nos salvou de graça, não é porque eu e você não temos condições de fazer nada para nos justificar perante Deus, não é porque somos pecadores imperfeitos que vamos viver de qualquer jeito, pecando à vontade, de jeito nenhum. Nós precisamos de quê? Nós precisamos saber que quando nos convertemos, nós morremos para o pecado. Olha só a expressão que Paulo usa:
De forma nenhuma, ou seja, não há nenhum formato, nenhum jeito que eu possa justificar viver em pecado. Ele diz isso, né, que nós morremos para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Continuando, diz assim o tópico 1: viver é Cristo. No momento em que a pessoa submerge na água, é como se tivesse sido sepultada em um túmulo. Quando insurge dela, é como tivesse ressuscitado. O batismo era simbolicamente como morrer e ressuscitar. O homem morria para a vida anterior, para o velho homem, marcada pelo pecado, e ressurgia para uma nova vida, assinalada pela graça de Deus. Baixava nas águas um homem mundano e ressuscitava um homem à imagem de Cristo Jesus, sendo com isso o ato visível do que aconteceu no interior do convertido. É importante dizer que o batismo não salva. É importante dizer que o batismo não salva, pois não pode garantir por si mesmo o que simboliza. Diante do exemplo do batismo, passamos a entender que só podemos experimentar a vida de Deus, que nós morremos com Cristo, para também ressuscitarmos com Ele, e dessa forma vivermos pelo poder da ressurreição. Está lá em Filipenses 3:10. Que nos faz existir em uma nova dinâmica que promove vida, pois a vida que Deus gera em nós faz com que nós geremos vida em nosso redor. Além disso, essa experiência enche nossos corações de esperança, pois nem a morte pode parar a igreja, uma vez que o nosso Senhor a venceu para que também possamos vencer. O túmulo de Jesus está vazio. Nossos um dia também estarão. Essa é a certeza que nós temos. A conversão a Jesus é uma experiência de mudança de nossa condição humana. Por isso, limitar a experiência com Cristo apenas a regras de faça e não faça. Podemos constatar isso em Colossenses 2:20 e também no capítulo 3, de 1 a 3. É deixar de fora o mais essencial de nossa união com Ele, qual seja, estamos sendo feitos à imagem de Jesus. Estamos tendo nossa condição mudada de Adão para Jesus, para assim experimentarmos o modo de vida de nosso Senhor. Pois se morremos com Ele, também com Ele vamos viver. Por esse motivo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, dedicando nossos corpos como instrumentos de justiça. Então, o batismo, ele começou com João Batista, certo? João Batista batizava, as pessoas elas se arrependiam dos seus pecados e assim João Batista batizava. O batismo, ele é a confissão pública da fé, de que você acredita e que você segue a Jesus Cristo. Lembrando que o batismo não salva, como o estudo já vem falando, o batismo não salva, o batismo ele não nos concede poderes sobrenaturais, o batismo ele não cura ninguém de nada, logo o batismo é uma simbologia, certo? A palavra batismo vem de imersão. Por isso que nós batistas, nós entendemos que o batismo deve ser por imersão, pois a simbologia correta é essa. Também entendemos que deve ser por pública profissão de fé, ou seja, quando a pessoa ela imerge, significa que ela está sendo sepultada, morrendo. Todos os seus costumes,
todos aqueles seus atos errados que ela cometia, está morrendo para o mundo. E quando ela se levanta, ela está o quê? Ela está renascendo, sendo uma nova criatura, uma nova pessoa. Ou seja, ela está dizendo ali publicamente que ela é uma nova pessoa, certo? O batismo, para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica a nossa convicção pessoal de salvação, por meio de uma identificação com o Cristo que morreu por amor a nós. Ou seja, desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus. Assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado, também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas. Podemos constatar isso também em Romanos 13, 12. Pois morremos para elas, e que de agora em diante vivemos exclusivamente para a glória de Cristo já ressuscitado. Continuando o tópico 2, vai dizer: somos escravos da justiça. Somos convidados por Paulo a oferecer nossos corpos como instrumentos de justiça. Para explicar essa possibilidade, ele diz que isso é possível pelo fato de não estarmos debaixo da lei, mas da graça. A lei sujeita o homem pelo medo, enquanto o amor demonstrado pela graça de Deus redime a humanidade, inspirando-a a ser melhor. A salvação oferecida por Jesus decorre não do medo do castigo de Deus, mas da inspiração do que Deus já fez por nós. Podemos ver isso em 1 João 4,18 e 2 Coríntios 5,14. Razão pela qual não desejamos uma vida de pecados, mesmo não estando debaixo da lei, mas da graça. Dando sequência em seu argumento, Paulo ele usou a figura do escravo para ilustrar nossa submissão ao Deus Trino. Nos tempos de Paulo, um escravo não era livre para fazer o que bem entendia, pois estava submetido ao seu senhor. Razão porque lhe era impossível servir a dois senhores, porque era possessão de apenas um. Sendo assim, ou servimos ao pecado e nos tornamos promotores da morte e da injustiça, ou nos tornamos de escravos de Deus e damos o fruto da vida eterna e santidade, pois estamos libertos do pecado. O cristão representa a humanidade feita à imagem de Jesus. Está lá em Efésios 2, de 1 a 10. Dando domínio total de sua vida para seu Senhor. Qualquer pessoa que tenha tomado essa decisão não pode pensar em usar a graça como desculpa para pecar. Podemos ver isso lá em Romanos 6, de 15 a 18. Certo? É importante ponderar que o termo santificação não indica um estado acabado, mas um caminho à santidade. Ou seja, a santificação ela tem que ser constante. Sempre temos que buscar a santificação. Quando uma pessoa oferece sua vida a Cristo, não vira automaticamente um ser humano moralmente perfeito. Como Paulo nos ensina, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. Em vista disso, podemos afirmar que o mais importante na santificação é a disposição de prosseguir no caminho, ou melhor, na caminhada, certo? Então, tem até um cântico que diz: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ou seja, após você se converter, se batizar, você tem que procurar a santificação. Ou seja, e é gradativo.
Paulo vai dizer isso. É preciso constantemente que você esteja buscando o aperfeiçoamento, o conhecimento. E para isso é preciso o quê? É preciso estudar. Não tem como você crescer se você não estudar. Só assim nós vamos poder crescer, né? E nós precisamos crescer, precisamos estudar, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas para você ser sal da terra, luz do mundo, é necessário que você vá estudando, que você vai crescendo gradativamente. Continuando, diz assim: por fim, Paulo afirma: pois o salário do pecado é a morte, a opsonia. Mas o dom gratuito, o carisma de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos ver em Romanos 6:23. Opsonia era o pagamento do soldado, que ele recebia por merecimento. Como já vimos, o salário de quem trabalha é uma dívida, não um favor. Está lá em Romanos 4:4. Podemos afirmar, diante desse quadro, que a condenação que recebemos da parte de Deus é justa, pois, como pecadores, é nosso soldo. Porém, o texto não para por aí, pois o carisma de Deus é o presente livre e imerecido que um exército recebia em ocasiões especiais. Por exemplo, quando o rei ascendia ao trono ou no aniversário desta ascensão, um imperador entregava uma dádiva de dinheiro ao exército. Esse presente era um dom da benevolência e graça do imperador. Assim sendo, podemos afirmar que a morte e a condenação são o salário que merecemos, enquanto a vida eterna é a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Vivemos livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo ele utiliza é para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo. Ela deriva da prática da libertação de escravos no mundo romano. Ou seja, havia um ritual ali, né, jurídico nesse processo. E uma questão importante que se deve destacar nessa analogia paulina é que para o romano a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era o quê? Era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável, e a morte física seria seu destino. Sem qualquer direito, o escravo era reduzido a uma coisa, uma propriedade de seu senhor. Era assim que vivíamos debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. Mas a graça de Cristo nos alcançou. Ela nos alcançou e nos libertou. Então, nós vivemos, né, longe dessa condenação, se vivermos na graça de Deus, se assim o aceitarmos. Continuando, conclusão. Uma pergunta pode surgir diante do tamanho da graça de Deus. Será que a graça é suficiente para seguirmos no caminho da santificação? Eu vou responder essa pergunta com um versículo que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, como uma professora, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E para pensar, né, tem aqui 3 perguntas que vocês irão responder para vocês mesmos. Você compreende que o batismo é um símbolo da salvação? Você entende que o batismo não salva? E a terceira,
e uma das mais importantes. Você entende que a graça de Deus é suficiente para nos salvar e nos ensinar no caminho da santidade? Responda essas 3 perguntas para vocês mesmos. Faça essa avaliação. E, concluindo, fechando, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Cristo, ele morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, levando os nossos pecados, pagando o preço da escravidão nossa. Ele nos redimiu, ele nos comprou da escravidão do pecado com seu sangue. Ele nos remiu com seu sangue, lavou os nossos pecados. Ele nos salvou e nos reconciliou com Deus na sua morte e ressurreição. Tudo isso de graça, mediante a graça. Que nós possamos meditar sobre a graça imerecida de Deus em nossas vidas. Tá bom? Fiquem na paz, que Deus os abençoe.